Quem poderia imaginar que Daniel Vorcaro, o homem no centro do maior escândalo financeiro da história do Brasil, poderia se tornar o maior herói que o país já viu? Ontem à noite ele assinou um termo de confidencialidade com a PGR e a Polícia Federal. Esse é o primeiro passo formal para uma delação premiada. E eu preciso te contar o que isso significa. Não o que os jornalistas vão contar, o que realmente isso significa. Quem me acompanha sabe que eu falo sobre o Brasil para você não ser vítima dele, para parar de defender bandido como se fosse herói. E nesse contexto eu sempre disse uma coisa: a situação do Brasil é gravíssima. E eu não acredito que vai ser resolvido enquanto a gente estiver vivo. Talvez para os nossos filhos, talvez para os nossos netos. Mas eu sempre disse que existiam saídas. A primeira seria a Revolução Popular. O povo nas ruas, disposto a lutar, a exigir, a não recuar. Mas o brasileiro não sabe fazer isso. Então eu não acredito nessa possibilidade. A segunda saída, essa eu acredito, é o colapso. E o colapso pode vir de várias formas. Pode vir pelo lado econômico, o país endividado até o pescoço, o INSS já estava mal antes do rombo bilionário, a pirâmide demográfica invertendo, o Brasil envelhecendo sem estrutura para sustentar. Pode também vir pelo colapso das instituições. E aqui o problema é um pouco mais complicado, porque hoje todas as instituições estão alinhadas, todas elas, uma protegendo a outra. Um grande escudo de cumplicidade. E quando todas as instituições fazem parte do esquema, quem julga o culpado é o outro culpado. Quem investiga o corrupto é investigado por outro corrupto. E aí você me pergunta: Toledo, como é que a gente muda isso? A resposta honesta é que é muito difícil. Levaria décadas de eleições certas, pessoas íntegras entrando em peso no sistema, mudanças em camadas, aprovações atrás de aprovações que levariam uma geração, talvez mais. Mas agora presta atenção no que está acontecendo. Daniel Vorcaro foi preso. Um homem acusado de liderar o que pode se tornar a maior fraude bancária do mundo. 52 bilhões de rombo. Servidor do Banco Central comprado com mesada. Organização criminosa com um grupo de WhatsApp chamado A Turma, coordenando intimidações contra críticos e jornalistas, com um homem chamado de Sicário, que morreu sob custódia da Polícia Federal em março. Isso não é cena de filme, é o Brasil em março de 2026. E no celular desse homem, a PF encontrou conversas com 18 deputados de partidos diferentes. Com o presidente da Câmara, com senadores, com ministros do STF, incluindo indícios que a esposa do Alexandre de Moraes recebia 3,6 milhões por mês, num contrato de 129 milhões. Isso tudo já é público, já está investigado. Agora, se tiver uma delação, duas coisas podem acontecer a partir daqui. A primeira e a mais provável pelo histórico do Brasil é que o esquema se proteja. As instituições se fechem, os acordos aconteçam nos bastidores, a delação aconteça de forma controlada, entregue os peixes pequenos e proteja os grandes. E o Brasil continue como ele sempre foi. É essa história que o Brasil repete há décadas. O culpado é julgado por quem também é culpado e a conta fica para você pagar. Mas existe uma segunda possibilidade e ela começa exatamente aqui. Todo ser humano, para ser perdoado, precisa se arrepender de verdade. Vorcaro sabe o que fez. A questão é se ele vai ter coragem de dizer. Se ele olhar para tudo que construiu com esse esquema e decidir que a única coisa que faz sentido agora é entregar a verdade completa, ele pode ser o gatilho do maior colapso que esse país já viu. O colapso que eu sempre disse que era a única saída real. Deputados, senadores, ministros, presidentes de Câmara, nomes de todos os partidos, nomes que você votou, nomes que você ainda defende. Um colapso de verdade. Uma troca forçada de quase tudo que tá podre nesse sistema. A pessoa que entra na história como um dos maiores criminosos que o Brasil já viu poderia sair como um homem que finalmente quebrou o ciclo. E eu espero que ele tenha essa clareza. Eu espero que ele entenda que o legado que ele vai deixar depende do que ele faz agora, não do que ele fez antes. Do que ele faz agora. O Brasil inteiro está olhando para uma única sala, a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E o que sair dali pode mudar a nossa história ou confirmar que ela nunca vai mudar.